Olá pessoal, dando continuidade ao assunto PERT CPM, tinha ficado pendente a parte de exercício e eu separei aqui algumas questões para resolver com vocês. A primeira é: qual a diferença entre o método PERT e o método CPM de gerenciamento de projetos? Bom, o PERT é basicamente o cálculo a partir da média ponderada de três possíveis durações de uma atividade, sendo ela otimista, pessimista ou a mais provável. É, o PERT é atribuído ao planejamento, à coordenação e ao controle do projeto. Enquanto o CPM é basicamente ele trabalha sobre o caminho crítico. Um método de apuração do caminho crítico dada uma sequência de atividades. A segunda questão: o que se entende por caminho crítico de um projeto? O caminho crítico é basicamente a sequência mais longa de atividades. Aquelas atividades que somadas vão ter o maior período de duração. É, Terceira questão. Eu deixei uns dados na folha de exercício para auxiliar na resolução. Elabore o diagrama de rede. Calcule as primeiras datas de início, as últimas datas de término de cada tarefa. Identifique o caminho crítico do projeto e as folgas totais. O diagrama de rede eu já deixei basicamente pré-montado. A gente vai fazer apenas a distribuição das atividades e as durações. A primeira atividade é a atividade A, ela não tem dependência de nenhuma outra atividade e tem duração de 10 dias. Daqui a atividade A. A atividade B, C e D tem dependência da atividade A. Portanto, está aqui a atividade B, C e D partindo do mesmo evento. A atividade E e F tem dependências da atividade B e C. Atividade E e F partindo dos eventos B e C, com durações de 19 e de 15 dias, respectivamente. A atividade G tem dependência da atividade D. Tá aqui a atividade G, dependência da atividade D, com duração de 12 dias. E a atividade H, com dependência das atividades F e E, com duração de 14 dias. Terminando o projeto aqui no evento de número 7. Isso aqui é basicamente o diagrama de rede desse projeto. Calcule as primeiras datas de início. Mas o que é as primeiras datas de início? Também é conhecida como tempo cedo. No caso, são as primeiras datas que aquela atividade ela pode ser iniciada. Eu acabei esquecendo de falar aqui no diagrama de rede. É, Essa linha pontilhada é chamada de atividade fantasma. É, mas o que é a atividade fantasma? É quando elas partem do mesmo ponto de início e têm o mesmo ponto de mesmo fim. No caso, elas partem do mesmo evento e terminam no mesmo evento. Aí a atividade fantasma, ela tem por duração zero dias. Voltando. Mas o que seria as primeiras datas de início? Como eu falei, também é conhecido por tempo cedo e a primeira data a partir de que a atividade pode ser executada. Por via de regra, começa sempre se da esquerda para a direita. No caso, a primeira atividade, o tempo vai ser zero. Porque como ela é a primeira, ela não vai ter uma data estipulada que vai depender para que ela possa ser iniciada. Partindo para o segundo evento. Como a atividade A ela tem duração de 10 dias e não tem mais nenhuma atividade, o tempo cedo vai ter a duração
de 10 dias. E por via de regra, sempre que tiver mais de um caminho, vai pegar sempre o maior valor. No slide foi dada a fórmula para calcular o, o tempo cedo. A fórmula para calcular o tempo cedo é a primeira data de início mais o intervalo entre atividades. No caso, a primeira data de início da atividade anterior mais o intervalo. Pegando como exemplo aqui, essa daqui, a primeira data de início como foi 0, mais o intervalo entre a atividade que é 10, vai dar 10. Partindo para o evento 3. A primeira data de início da atividade anterior foi 10, mais o intervalo entre a atividade B é 16. 10 com 16 vai dar 26. Aqui, como eles têm a mesma duração, também vai dar 26 no evento 4. Continuando. Do evento 5, pega-se a primeira data de início da atividade anterior, que no caso é 10, mais a duração entre o intervalo. No caso aqui é 15. 10 com 15 dá 25. Pronto, chegamos num ponto aqui que vai ter dois caminhos. Vai chegar no evento 6. A primeira data de início do evento anterior é 26. Aqui é uma atividade fantasma, ela tem duração de 0 dias, então vai ser 26. 26 com intervalo entre a atividade 26 com 19 vai dar 45, que é justamente o que está aqui. E no caso aqui 26 mais 15 vai dar 41. Aí pega sempre o maior valor quando se tem dois caminhos. Esse é o tempo cedo, ou primeira data de início desse evento, evento de número 6. E por último, primeira data de início do evento anterior, mais o intervalo, 45 com 14, vai dar 59. Estão aí calculadas as primeiras datas de início desse projeto. Vamos calcular agora as últimas datas de término de cada tarefa. Também é chamada, conhecida como tempo tarde. Ela indica o momento mais tarde possível que determinada tarefa pode ser executada. Ou seja, o período máximo com que aquela tarefa ela pode ser entregue. A fórmula para calcular também foi deixada lá na atividade e também tem no slide. E ela é dada por a última data de término da etapa posterior menos o intervalo da atividade. Para calcular as primeiras datas de início, como eu falei, por via de regra, inicia sempre da esquerda para a direita. Para as datas de término de cada tarefa, é da direita para a esquerda. Na data de início, sempre o primeiro inicia como 0. Para as datas de término, o primeiro vai sempre iniciar com a última atividade, com a duração aqui no caso, que como ela foi a última, no caso aqui a gente toma para a última data de término da atividade H, 59 menos 14 vai dar 45. Para a atividade G, 59 menos 12 dá 47. A última, o prazo máximo com que essa atividade pode ser entregue, é o que representa. Aqui no caso vai ter mais de um caminho. 45 menos 15 vai dar 30. E 45 menos 19 vai dar 26. Nas primeiras datas de início, toma-se sempre o maior valor. E nas últimas datas de término, toma-se sempre o menor valor. No caso aqui, permanece o 26. Aqui, como eles têm a mesma duração, 26 menos 16, 10. E 26 menos 16, 10. Mas aqui, o que teve a menor duração
No caso foi esse, mas ele também tem dois caminhos. No caso é 47 menos 15 vai dar 32. E aqui 26 menos 16 vai dar 10. Permanece o 10. Aqui, como é a primeira, vai ser 10 menos 10, vai ser zero. No caso aí tá estipuladas as primeiras datas de início e as últimas datas de término de cada tarefa, esse projeto. O que a gente pode perceber aqui? Que nesse percurso é, não há diferença entre as primeiras datas de término e as primeiras datas de início e as últimas datas de término. E é isso que caracteriza o nosso caminho crítico. Ou seja, não há nenhum intervalo, não há nenhuma folga nesse percurso, nesse caminho. Se a gente fizer a somatória das atividades, ele vai ser o que vai ter a maior duração. No caso aqui com 59 dias. No caso, então está aqui dado o nosso caminho crítico, identificado o nosso caminho crítico. Para cálculo das folgas totais, a fórmula foi deixada na atividade e, como falei, também tem no slide. Como que é dada o cálculo das folgas totais? Pega-se a última data de término da atividade posterior, menos a primeira data de início, subtraído do intervalo da atividade. Vamos lá. Aqui no caso, como eu falei que não há diferença nenhuma, então não tem nenhuma folgas. Mas nessas demais atividades há folgas. Para a atividade G, temos uma folga de 22 dias. No caso é 59 menos 47. Vou pegar aqui, 59 menos 47. Não, perdão. 59 menos 25, que é a última data de término menos a primeira data de início. 59 menos 25 vai dar 34. Menos 12 vai dar 22, que é justamente a folga dessa atividade. Para as demais atividades, 47 menos 10 vai dar 37. Menos 15 também vai dar 22. Menos 15 vai dar 22. Esse aqui, como eles conheciam, de cara já vai dar para saber que é 4. 19 menos 15 vai dar 4. Mas se você subtrair 45 menos 26 vai dar 19, que é justamente o período maior, menos o intervalo, vai dar 4. Então temos uma folga de 4 dias. Mas o que representa essas folgas totais? As folgas elas vão representar a disponibilidade de tempo que determinada tarefa pode ter, de forma que ela inicie na primeira data de início, ou seja, na data mais cedo, e termine na data mais tarde. Ou seja, é o período máximo com que aquela atividade ela pode ser executada sem que haja um atraso no projeto. Pronto, concluída o terceiro exercício. Agora para a quarta e última questão. Determinado projeto foi dividido em 9 tarefas distintas e seus prazos de conclusão são indicados abaixo, conforme o diagrama de rede. Determine os caminhos para a realização do projeto, a duração de cada caminho, sendo ele otimista, normal e pessimista, o tempo estimado de cada atividade e o caminho crítico. Ficou um pouco longo, mas é para fazer no passo a passo. Já adiantando aqui meio que a interpretação do diagrama, esses valores aqui são os valores da realização de cada atividade e aqui já meio que está com a legenda, a sequência. É o tempo otimista, o tempo normal e o tempo pessimista de cada atividade. Esses valores eles são dados, ou estipulado por quem está fazendo o projeto e tal. Aí, determine os caminhos para a realização do projeto. Esse é simples.
caso, o primeiro caminho aqui vai ser A, B, C, H e I. Aqui o primeiro caminho. O segundo caminho vai ser D, E, G, H e I. Aqui dado o segundo caminho. E o terceiro e último caminho vai ser o D, F. Isso aqui no caso, como eu já expliquei, é uma tarefa fantasma. Olha, tem duração de 0 dias. G, H e I. Tá determinado os caminhos para a realização do projeto. Agora vamos determinar a duração de cada caminho, sendo ele otimista, normal e pessimista. Como eu falei que aqui eles estão dados na ordem, você vai somar o de cada atividade. Por exemplo, o tempo otimista da atividade A é 1, com a atividade B é 3, a C é 3. Aí realiza a somatória daquele caminho. 1 com 3 vai dar 4. 4 com 3 vai dar 7. 7 com 2 vai dar 9. 9 com 1 vai dar 10. Tempo otimista para o primeiro caminho são 10 dias. E assim sucessivamente. É o tempo normal para esse mesmo caminho. 2 com 3, 5. Com 4, 9. Com 2, 11. Com 1, 12. Tempo pessimista. 2 com 3, 5. Com 7, 12. Com 2, 14. Com 2, 16. Pronto, tá estipulado aí o tempo normal, otimista e pessimista para esse caminho. Uma coisa que vocês podem observarem aqui, por exemplo, nessa atividade B, tá o mesmo tempo de duração, tanto ele otimista, normal ou pessimista. Mas por que isso? Esse é o chamado tempo preciso. É quando você tem certeza que determinada atividade vai levar aquele tempo, vai ter aquela duração. Por exemplo, encaixotar material. Você tem a certeza que vai levar aquele tempo específico. Aí por isso é dado o mesmo valor tanto para otimista, normal e para o pessimista. Encaixotar ou desencaixotar determinadas atividades, determinadas tarefas, tem essa característica. Você vai ter a certeza desses tempos, por isso eles permanecem igual. E os demais caminhos seguem a mesma lógica, fazendo a somatória. No caso aqui, o segundo caminho vai ter 14 dias de tempo otimista, 20 dias de tempo normal e 24 dias de tempo pessimista. O terceiro caminho, 10 dias otimista, 16 dias de tempo normal e 25 dias do tempo pessimista. Está aí determinado os caminhos e a duração de cada caminho. Agora a gente vai determinar o tempo estimado de cada atividade. Tá aqui a fórmula, também foi colocada lá na atividade, tem no slide. Como também já foi explicado, ela é dada pela média ponderada do tempo otimista, pessimista e normal. E a gente vai realizar os cálculos aqui. Aqui eu coloquei essa tabela com o tempo estimado de cada atividade. Aí no final a gente realiza a soma para ter o tempo estimado de cada caminho. Partindo aqui para a primeira atividade, no caso a atividade A. Já realizei o cálculo, que deu 1,83 dias, mas aqui você vai somar. No caso vai ser o tempo otimista, que é 1, com pessimista, que é 2, vai dar 3, mais 4 vezes o tempo normal, vai dar 8, com 3 vai dar 11, dividido por 6, vai dar 1,83. Isso, 1,83. O próximo vai ser 3 com 3, vai ser 6 vezes
ou somado com 4 vezes 3 vai dar 12. 12 com 6 vai dar 18. Dividido por 6 vai dar 3. E assim seguem os demais cálculos. Só seguir nessa mesma linha de raciocínio. Aqui eu já deixei, é, no caso, calculado os valores de cada atividade. E para determinar o tempo estimado de cada caminho, é só pegar as atividades que compõem o caminho e realizar a somatória. No caso, está aqui o primeiro caminho que a gente tem. A gente vai somar, vamos lá, 1,83 mais o B, que é 3, mais o C, que é 4,33, mais o H, que é 2, mais o I, que é 1,17. 1,17 dá 12,33, aproximadamente 12,33 dias. Os demais caminhos eu já realizei os cálculos também. O segundo caminho vai dar aproximadamente 19,66 dias de tempo estimado. E o terceiro caminho vai dar 16,5. Como que a gente faz para estimar, para estimar o caminho crítico? Dentre os três caminhos, o que teve o tempo estimado maior foi o caminho número 2, no caso de 19 dias, caracterizando assim ele como o nosso caminho crítico. Na segunda questão, perguntava o porquê de no sistema PERT poder existir mais de um caminho crítico. Com a resolução da quarta questão, e mostrando aqui esses valores, a gente vai conseguir entender essa pergunta. Por que que pode existir, eita, por que que pode existir mais de um caminho crítico? Se a gente considerar que o caminho 2 foi o caminho crítico, mas a gente considerar que o primeiro caminho e o segundo caminho foram realizados com os tempos de realização das atividades no tempo otimista, no caso, e o terceiro caminho fosse realizado no tempo normal ou no tempo pessimista, o terceiro caminho é o que já passaria a ser o nosso caminho crítico. Assim como as demais. Por exemplo, se o primeiro caminho fosse realizado no otimista, não, pegando aqui os dois últimos, esses dois, no caso o segundo e o terceiro, fossem realizados no otimista e o primeiro no pessimista, o primeiro já passaria a ser o caminho crítico, porque ele seria o que teria a maior duração. Aí basicamente é isso. Ainda a parte de probabilística para estimativa de porcentagem, só que aí já vai entrar com desvio padrão e variância. E como já ficou um pouco complexo, foi um pouco grande, eu não entrei nessa parte. E foi isso.